Agora sim! Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo à nossa aula de temas especiais de português. Estamos no caderno 14 e hoje você vai aprender. Então, a gente vai começar por verbos de ligação e suas nuances semânticas. Logo depois, nós vamos estudar os complementos verbais. Vamos resolver aquelas questões de concursos em que as bancas pedem para trocar um me pelo o. Quando é que eu posso trocar o me pelo o? Por exemplo, se eu digo assim, convidou-me para a festa. Posso dizer convidou-o para a festa? Tudo bem que o sentido muda, mas essa troca vai gerar erro gramatical? Não, não gera, porque esse me é objeto direto. E quando você troca pelo o é sempre objeto direto. Você vai aprender, hoje você vai comigo, daquele português do zero às questões dos grandes concursos para todos os concursos. Verbos de ligação, vamos estudar complementos verbais e depois a gente conseguir, eu vou chegar até objetos diretos pleonásticos. Nós vamos estudar o objeto direto pleonástico, objeto indireto pleonástico, tudo isso no caderno 14. Seja bem-vindo a mais um caderno do nosso curso completo de português. Eu começo, então, com verbos de ligação e nuances semânticas. Eu comecei a aula hoje brincando aqui com as alunas e com os alunos assim. Não é pra gente gostar quando alguém fala assim, você ficou bonita. Ó, gatinha, você ficou tão bonita com esse cabelo. Que papo é esse, né? Se alguém fala isso pra você, você ficou bonita, isso significa que, como assim? Esse verbo, que é o verbo ficar, ele indica uma mudança de estado. Que nesse contexto é péssimo falar assim. Ora, se eu digo, você ficou bonita, então isso quer dizer que eu não estava bonita? Aliás, quando você for elogiar alguém, você não fala assim, você ficou bonito, você ficou bonita. Você diz, você ficou mais bonita. Porque se você diz, você ficou mais bonita, você está usando um verbo de ligação, que indica mudança de estado. Mas nesse caso, você está indicando que o estado anterior, já era de bonita, não é de beleza. Só que agora você ficou mais, entendeu? Então, nada de dizer você ficou bonita, você ficou mais bonita. Também há aqueles que dizem assim, eu não estou desempregado, né? Assim, Adriana, não estou estudando para concurso, tá? Tá, eu não estou desempregado. Quer dizer, eu não sou desempregado, eu estou desempregado. Perfeita a colocação. Porque quando você diz assim, eu não sou, não é mesmo. Estar desempregado não pode ser usado de uma maneira assim, com o verbo ser, porque quando você diz eu sou, você está falando de um estado permanente. E ninguém quer ficar permanentemente nesse estado. Não é assim? Então, coisa ruim, você não fala que você é, você fala que você está. Coisa ruim, você não é, você está. Por quê? Porque bons ventos virão, né? E o estado é aquilo que muda, é passageiro, é temporário, entendeu? Lá na escola, a gente aprendeu, é que você não lembra, mas eu me lembro de tudo que eu aprendi na minha escola e tudo que eu aprendi também de forma tosca. Eu me lembro das coisinhas que eu decorei. E eu vou dizer uma coisa para você, não sei se isso aconteceu com você, mas muito do que eu decorei coisa que não prestava. Olha, eu vou dizer uma coisa. Tudo que eu lembro, normalmente não presta. Lá da época da escola. Porque eram frases que os professores, na época, faziam a gente repetir como verdades absolutas e não era aquilo. E aquilo cola na mente, que depois você olha para as questões de concurso e fala, não é nada daquilo que eu estudei. Por exemplo, lá na escola me disseram que um verbo de ligação, eu nunca me esqueço, verbo de ligação na escola, eu aprendi, sabe como? Como eu aprendi verbo de ligação? Seja bem-vindo ao vídeo que vai te ensinar verbo de ligação da maneira como esse assunto é cobrado em concurso. Porque lá na escola eu estudei assim, verbo de ligação é um verbo coitado. Serve para nada, só liga. Tipo, maior preconceito com verbo de ligação. Ou então assim, verbo de ligação pode ser trocado por outro. Cara, esse negócio eu decorei.
que um verbo de ligação pode ser trocado por outro. Aí vem a FGV, nas questões que você vai resolver hoje comigo. Vem a FGV e pergunta assim, na frase, João é feliz. A troca do verbo em destaque, ser, que é um verbo de ligação, por estar, que é outro verbo de ligação, não geraria erro gramatical ou mudança de sentido. Cara, se a gente vai com aquilo que a gente memorizou, vamos lá. Você é feliz. Ser. Posso trocar um verbo de ligação por outro? Não, porque cada um tem a sua nuance semântica. Verbo de ligação não é um verbo inútil. Verbo de ligação, então atenção, Dri, o que eu estou fazendo aqui? Você está estudando uma teoria curta que vai dar conta dos exercícios e questões que você vai resolver comigo agora. O que você tem de saber de verbo de ligação? A gente está começando o caderno 14 do zero. Aproveite essa aula de verbo de ligação do zero. Verbo de ligação, quais são as coisas que eu tenho de saber? Primeira coisa que eu tenho de saber, ele é um verbo, ele recebe esse nome não porque ele seja inútil e só sirva para ligar. Ele recebe esse nome porque ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Você está anotando aí as coisas que você tem de saber sobre o verbo de ligação. Então, por isso ele se chama verbo de ligação, porque ele liga o sujeito, ele liga. Entendeu? Por isso ele é de ligação. Ou seja, sempre que houver verbo de ligação, com verbo de ligação, sempre haverá predicativo do sujeito. Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Ele é chamado de ligação porque ele liga. Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, eu vou devagar aqui contigo, Quando eu digo ele é imprudente, olhe para todas as frases agora comigo, Ele é imprudente. Tá vendo aqui? Qual é o sujeito? O sujeito é ele. Ele é o sujeito. Tá, esse aqui é o verbo ser. Tudo bem? É o verbo ser. Olhe para cá. Ele é um verbo de ligação? Por quê? Porque ele está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Vale lembrar que o predicativo do sujeito é esse adjetivo aí, que indica estado e vem no predicado, referindo-se ao sujeito. Tudo bem? Então, vem comigo. Estamos aqui olhando o caderno 14. Tá tudo bem? Tem algum problema aí? Bom, pessoal que tá aí ao vivo, depois deem uma olhada, tá? Só pra gente não parar a aula. Então, vem, Então, ele é imprudente. Tá vendo aqui? Sujeito, ele, imprudente, predicativo do sujeito. E o verbo ser, um verbo de ligação. Tudo bem? Tá. Agora, olhe pra mim, Você vai colocar lá nas suas anotações. Com verbo de ligação, sempre haverá predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? Coloque aqui entre parênteses. Predicativo do sujeito para você não esquecer, a gente já falou sobre isso no curso, mas você vai anotar que predicativo do sujeito é uma qualidade ou é uma característica ou é um estado que vem no predicado e se refere ao sujeito, tá bom? Vem no predicado e se refere ao sujeito. Então, tá bom. Com verbo de ligação, sempre haverá predicativo do sujeito. O que mais que eu tenho que saber do verbo de ligação? Então, tá vendo? Ele tornou-se imprudente. Vamos para o segundo exemplo, Ele tornou-se imprudente.
Eu vou ao sujeito. Qual é o sujeito? Quem é que tornou-se? Ele. Ele. Sujeito. Tornou-se. É um verbo, ó, esse verbo é o tornar-se. É o verbo tornar-se. Ele é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é esse estado no predicado, por isso o nome dele é predicativo, entenda os nomes. Predicativo porque vem no predicado, pense assim, ligado ao sujeito. Então, normalmente o predicativo do sujeito vai ser um adjetivo, lembra? Ele pode ser um substantivo. Por exemplo, quando eu digo eu sou a professora, professora é um predicativo, é um substantivo na função de predicativo. Tudo bem. Mas hoje a gente está falando aqui nesse vídeo do verbo de ligação. Então, o que você tem que aprender do verbo de ligação? Primeira coisa você já aprendeu. Agora, você vai anotar a segunda coisa. Segunda observação do verbo de ligação, tá? Então, a segunda observação, vou colocar aqui. A segunda observação é o verbo de ligação, que eu vou chamar de VL agora, tá bom? O verbo de ligação é o nosso VL. O verbo de ligação sempre indicará estado. O que é estado? Bom, a gente estudou que, ó, eu vou colocar aqui um asterisco só para relembrar algo que você já viu, mas que eu vou revisar. O que é o verbo de estado? Lembra que existem dois tipos de verbo. Os verbos de ação e os verbos de estado. Isso é uma coisa que você vai levar sempre debaixo do braço para as questões. Os verbos de ação são aqueles, ó, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Tudo bem? O verbo de estado é o chamado verbo de ligação, é o VL. Então, o verbo de ligação, ele nunca indica ação, ele indica estado. E é por isso que a gente está tendo essa aula aqui, porque ele indica estado, mas ele traz nuances de estado. Ou seja, não é tudo a mesma coisa. Não é, eu vou trocar o ser pelo estar e vai dar no mesmo porque os dois são verbos de ligação. São. Os dois indicam estado, mas existem as nuances de estado. E é por isso que quando eu comecei o vídeo eu falei, esse negócio de dizer que o verbo de ligação pode ser trocado por outro, balela. Esse negócio de dizer que o verbo de ligação, coitadinho, ele só liga, balela, porque ele indica coisa importante, ele indica estado. Ele não está ali só para ligar, ele liga, mas ele também traz um sentido à frase, um valor semântico. Ele não é desimportante, ele é um cara que merece respeito, porque ele traz nuances de estado. E muitas questões que você vai ver no próximo vídeo vieram dele, desse verbo de ligação, entendeu? Então, fechamos a segunda observação. Ele sempre indicará estado. Ou seja, estado é aquilo que não é ação. Então, ó, é diferente de ação. Por exemplo, lembro, ó, eu estou mexendo com o teu raciocínio. Eu vou fazer isso com você, porque eu não posso fingir que isso não exista. Olha para cá. Se eu digo assim, ó, se eu digo assim, João está feliz, é diferente de João chegou feliz. Olhe para cá. Você consegue ver a diferença? O que a gente está estudando aqui? A gente está estudando classificação de verbo quanto à transitividade. O nome disso é predicação verbal. É isso que você está estudando. E eu estou mostrando a você que o verbo de ligação indica estado. Então, ó, você sabe que o verbo de ligação, ele sempre vem com o predicativo do sujeito. Toda vez que há um verbo de ligação, a gente viu lá, haverá predicativo do sujeito. Mas o contrário não se afirma. Eu posso ter predicativo do sujeito e o verbo não ser de
ligação. Ó, no primeiro caso, João está feliz. Tá vendo aqui? Ó, feliz manda a seta para João. Feliz é um adjetivo que está no predicado e se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito, não é? O mesmo ocorre na segunda frase. Ó, João chegou feliz. Feliz é adjetivo que se refere a João na função de predicativo do sujeito. Tudo bem? A gente já falou sobre isso, mas eu vou falar de novo, para você não ter recaída. Cuidado para não confundir o predicativo do sujeito, que é o feliz, com o modo, com a adjunta adverbial de modo. Muita gente confunde, eu já falei isso, mas desculpa, eu vou ter que falar de novo. Então, ó, cuidado com isso, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui essa observação. Essa observação. Ó, tá vendo aqui? Dessas duas ocorrências? Eu vou colocar observação. E aí eu vou puxar lá para cima essa observação, tá bom? Então, ó, essa observação que eu quero que você anote aí, eu vou colocar lá em cima. Vem. A observação é... Então, presta atenção aqui, tá? Não confunda adjunto adverbial de modo com predicativo do sujeito. Porque se você confundir, você perde toda a análise da frase. Você erra tudo a partir daí. Por quê? Como não confundir? O modo, o adjunto adverbial, ele é invariável. O predicativo do sujeito, ele é variável. Entendeu? Porque ele é um adjetivo. Ó, um varia, o outro não varia. Na dúvida, lembra que eu sempre falo isso? Ah, mas eu tô achando que é modo, advérbio de modo, adjunto adverbial de modo. Na dúvida, mande para o plural. Se for ao plural, não é advérbio, porque advérbio é invariável. Então, voltando aqui, ó, tô voltando e revisando tudo que você tem de saber de predicação verbal, transitividade verbal. Eu olho para essas duas frases e vejo, ó, João está feliz, João chegou feliz. Caiu a ficha de que nos dois casos eu tenho feliz na função de predicativo do sujeito? Sim. Por quê? Porque eu posso variar. Eu poderia dizer, os meninos estão felizes, né? João e José estão felizes. Então, se feliz varia, não é adjunto adverbial de modo. Se não é modo, então é predicativo do sujeito. Isso muda o que na minha vida? Muda aqui. Olhe para cá, olhe para cá. Nos dois casos, eu tenho predicativo do sujeito, então. Tudo bem? Tá, beleza. Agora, eu vou classificar o verbo, porque é para isso que eu estou neste vídeo. Eu estou revisando o predicativo, mas o que eu quero é que você aprenda a classificar o verbo. Repare. No primeiro caso, o verbo estar indica estado. Então, ele é um verbo de ligação. No segundo caso, ó, chegar não indica estado. Chegar indica ação. Então, ele é um verbo intransitivo. Nesse caso aqui, quem chega, chega. Então, vê qual é a diferença entre o verbo de ligação e os outros verbos. O verbo de ligação indica estado. Os outros, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, eles indicam ação. Se o verbo indicar estado, será de ligação. Aprendi, então, que predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo. Fica a dica, ó. Então, a observação final. Observação final. Você pegou isso daqui? Ó, predicativo do sujeito, tá vendo aqui? Pode vir com qualquer verbo. O verbo de ligação sempre indica estado. E aí que ele é diferente do verbo de ação, porque ele indica estado. E predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo. Essa é a minha terceira observação. Predicativo, você acabou de ver aí, predicativo do sujeito pode vir, estou escrevendo aqui apertadinho para você poder enxergar, com qualquer verbo.
verbo de ligação. E aí, se ele vier com verbo de ligação... Deixa eu melhorar essa cor aqui. Se ele vier com verbo de ligação, o predicado vai ser nominal. Então, ó, se eu tiver verbo de ligação mais predicativo do sujeito, o predicado, que a gente também já estudou, mas eu vou colocar, o predicado é nominal. E se a gente tiver verbo de ação, Dri, o que é verbo de ação? Verbo de ação, já falei aqui, lembra? É aquele que não é de estado. Se eu tiver verbo de ação mais predicativo do sujeito, aí eu vou ter o tal do predicado verbo nominal. Porque ele tem um verbo de ação e um predicativo do sujeito. Ele vai ser a mistura dos dois. Entendeu? Então, a gente está estudando. Agora fechou. Agora a gente vai para o último slide. Então, a gente fez uma revisão desse nome, verbo de ligação. Olhe para mim para organizar agora a mente e vamos. Verbo de ligação recebe esse nome porque ele liga. Ele liga o quê? Sujeito ao predicativo. Tudo bem? Por isso ele é chamado de ligação. Sempre tem predicativo, Dri, com verbo de ligação? Sim, sempre. Então, a primeira pergunta, sempre haverá predicativo do sujeito com verbo de ligação? A gente respondeu, sim. Todo verbo de ligação tem que ter predicativo. Se não tiver predicativo, o verbo não é de ligação, porque o nome dele é ligação, porque ele liga o sujeito ao predicativo. Se não tiver predicativo, por que ele vai estar ali? Então, ó, ligação sempre com predicativo. Porém, eu posso ter predicativo do sujeito com verbo que não seja de ligação. Como é que eu vou saber? Eu vi um predicativo ali, que é um adjetivo, que está no predicado e se refere ao sujeito. Como é que eu vou saber, então, se o verbo é de ligação ou não? Pela semântica. É isso que você está estudando nesse vídeo. O verbo de ligação, ele tem uma semântica de estado. E o verbo de ação, não. Ele não indica estado. Indica outras coisas que não estado. Então, quando você diz assim, vamos lá, ela estuda alegre e ela ficou alegre, alegre nos dois casos é predicativo do sujeito. Mas o estudar é um verbo de ação. E o ficar é um verbo de estado, de mudança de estado. Então, qual é a diferença? Entendeu? Pegou o raciocínio? Tô indo embora, hein? Tá indo embora para onde? Tô indo embora para as nuances. Ó, então, olhe para mim. A gente entendeu que dizer ela estuda alegre é um tipo de predicado diferente de ela ficou alegre. Por que que é diferente? Porque no primeiro caso, no primeiro caso eu tenho um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Por quê? Porque está ligado ao sujeito, ela. Dri, tô tendo recaída, não é modo, tipo, ela estuda como, tô achando que é modo. Aí, para você conter essa recaída, você vai lembrar que modo é advérbio, e advérbio é invariável. Advérbio não varia, isso é mantra na tua vida. Então, veja, claro que isso não é advérbio, porque varia, eu posso jogar para o plural, elas estudam alegres. Então, de fato, isso é um adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. É um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Tudo bem? Beleza. Tendo um predicativo do sujeito, isso necessariamente faz com que o verbo seja de ligação? Não. Por quê? Porque eu olho para esse verbo e vejo que ele indica ação. Ele não indica estado. O nome disso é semântica. Você está olhando para a semântica do verbo. Estudar, semanticamente, é uma ação. Ação, não confunda ação com movimento, tá? Movimento é a pessoa sair da estática, né? De ficar paradão. Não. Ação não necessariamente indica movimento. Você pode estudar quietinho. Não precisa estar se movimentando para estar agindo. Às vezes você pode agir paradinho, né? Então, a ação não é movimento. Pare com esse negócio de dizer, mas estuda para mim não é ação, porque a pessoa fica parada. Não, você está confundindo ação com movimento. Pode não haver movimento, dependendo da maneira como a pessoa estuda. Porém, haverá ação.
tudo isso que eu estou colocando aqui são dúvidas que eu sei que você tem. Então, você está anotando? Está anotando? Então, o verbo de ação é aquele que não indica estado. É como se só houvesse dois grandes blocos de verbos no mundo, quando o assunto é predicação verbal. O de estado e o de ação. Então, o de ação nem sempre implica movimento. Por exemplo, se eu digo, ela dormiu profundamente. Cara, a pessoa dormindo profundamente pode nem se mexer. Isso é movimento? Não. Isso é ação. Por que ação? Porque não é estado. Dormir não é estado. Quando não é estado, é ação. Quando não é estado, é ação. Quando não é estado, é ação. Quando não é ação, é estado. Quando não é estado, é ação. Dri, o que muda a minha vida? Quando é ação, ele está lá no bloco dos verbos. Intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Quando eu olho para o estuda, olhe para mim, olhe para cá. Esse verbo precisa de complemento nesse contexto? Não. Ele é um verbo intransitivo. Você já aprendeu que a transitividade do verbo é condicionada à frase, depende da frase. Nessa frase, quem estuda, estuda. Este verbo aí, estudar, não precisa de complemento nesta frase. Outra coisa também que você já aprendeu comigo é que você não pode ficar saindo da frase daquele jeito que a gente fazia lá na escola. Tipo, quem estuda, estuda alguma coisa. Quem estuda, estuda alguma coisa a alguém. Quem estuda, estuda alguma coisa de alguém. Quem estuda, estuda. Sei lá, cara. Tem que olhar para a frase. Então, é tudo porcaria que a gente aprendeu na escola. Cara, é um crime. É um crime. Eu que vivo disso, eu vejo pessoas sequeladas todos os dias com esse crime que cometeram de ensinar as coisas de maneira equivocada. Não pode ficar quem estuda, estuda alguma coisa. Para com esse negócio. Quem estuda, estuda alguma coisa. Sei lá, quem estuda pode estudar. Não sei, depende da frase. Lembra isso sempre da nossa aula aqui. Isso que vai ficar. Transitividade é um critério, a predicação do verbo é um critério relativo. Relativo ao contexto, condicionado ao contexto. Então, nada de ficar quem estuda, estuda alguém, estuda alguma coisa, estuda de alguém, nada disso. Outra coisa. Olhei para o verbo, vi que ele é indicação, que foi o caso aí, então, ou ele é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, ou direto e indireto. Lembra? Aquele bloco lá que eu coloquei para você. Ó, quando o verbo é de ação, ele é um desses. Ó, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Como eu vou saber qual deles ele é? Olhando para o contexto. Nesta frase, quem estuda, estuda. Em outra frase, por exemplo, se eu dissesse assim, ela estudou português, alegre. Aí seria, quem estuda, estuda alguma coisa naquela frase. Tudo bem? Mas é um verbo de ação. Se é um verbo de ação, então olhe para cá. Se eu tenho um verbo que não é de estado, se eu tenho um verbo de ação, mais predicativo do sujeito, então, o nome desse predicado é predicado, verbo nominal. Porque eu tenho um verbo de ação, por isso ele é um predicado verbal, mas eu também tenho um predicativo, por isso ele é verbo nominal. A diferença para a segunda frase é apenas a de que, repare, no segundo caso, eu tenho alegre, que é um adjetivo, que vem no predicado e se refere ao sujeito na função de predicativo do sujeito, igualzinho. Isso não é modo, isso é adjetivo, porque varia, lembra? Sem recaída. Tá bom, Dri, entendi. Beleza, agora o que muda? Qual é a diferença, então, entre essas duas frases? O que muda é que o verbo ficar indica estado. E se o outro lá te perguntar assim, como assim estado? Ficou é estado. Não estou entendendo nada, estado. Aí você vai dizer, sim, indica mudança de estado. Você tem que estar vacinado. É isso. Ó, eu vou vacinar você em relação ao estado. O outro lá não sabe o que é estado. O outro lá fala, o que é estado? Você não, você sabe o que é estado. Mudança de estado, estado permanente, estado passageiro, tudo isso é estado, entendeu? Quem não sabe o que é estado é porque não viu isso daqui na vida, ó, você vai saber agora, ó. Estado permanente, mudança de estado, se o verbo indicar uma dessas nuances, ele é verbo de ligação, porque ele indica estado.
Esse verbo aqui, ele não indica estado? Indica, porque olhe para mim, ó, isso aqui é mudança de estado. Então, ele é um verbo de ligação. Sendo um verbo de ligação, isso muda o quê? Muda porque eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo de ligação mais predicativo do sujeito, esse predicado é apenas predicado nominal. Entendeu? É isso aí. Dri, se eu digo ele caiu doente, mesma história. Quando você fala que ele caiu doente, olhe para o caiu. Ele é ação ou estado? Observação final. Adriana, qual é a lista dos verbos de ligação? Então, ó, tô indo embora mesmo agora, hein? Mas eu vou colocar a quarta observação. Sabe aquela lista de verbos de ligação que você estudou na escola, sabe? Tá valendo aquela lista? Ser, estar, ficar, o que mais? Parecer. Dri, você está escrevendo então para eu copiar? Pode. Parecer, permanecer, hein? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar, tornar-se. Dri, tornar-se não estava na minha lista, então coloque. Ó, essa é a lista de verbos de ligação. Isso serve para quê? Vou ficar com isso debaixo do braço, Dri? Posso confiar? Pode, desde que você saiba usar. O que é saber usar essa lista? Com essas duas dicas que eu vou te dar, ó, vocês me inspiram do chat. Só por causa da dúvida da colega, eu vou te dar essas duas dicas finais. Olha aqui. 2 dicas para saber usar essa lista. Ó, tem que saber usar. Precisa saber usar. Alerta. Alerta com essa lista. O que você tem que saber dessa lista? Primeira coisa que você tem que saber. Nem sempre serão VL. Nem sempre esses verbos serão VL. Nem sempre. Tudo bem? E a segunda coisa que você tem que saber. Pode haver outros, além da lista. Essa lista, meu filho, não é completa, tá bom? Se você pensar nisso, tá feito. Dri, você pode me dar uma lista mais completa, por favor? Não existe. Você vai ter de olhar o contexto. Não entendi nada, vou te mostrar. Tô indo embora, mas eu vou te dar 2 exemplos, ó. Primeiro, esses verbos aqui nem sempre serão verbo de ligação. Por quê? Porque se eu digo assim, cara, aqui mesmo, eu vou colocar 2 exemplos, ó. Se eu digo assim, ele está feliz, tá vendo o verbo estar lá? Ele está feliz, beleza. Agora, ele está em casa. Tá copiando, né? Eu tô escrevendo isso aqui que é para você copiar, hein? Porque depois tudo isso você vai ver nas questões. Ó, ele está feliz e ele está em casa. Vem. Vamos, ó. Ele está feliz. Ele está em casa. Vem, você vai dominar o assunto agora. Esse verbo está lá na minha lista. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. Para que essa lista que nos deram na escola, tudo bem, mas eles tinham que ter ensinado a gente a usar. O problema é que a gente decorou essa lista confiando que seria sempre assim. E achando que eram só eles. Esse é o grande problema. Não vai ser sempre assim. E não são só eles. Eu posso ter outros. Eu posso fazer um verbo ser de ligação naquele contexto. Sabe como? Você vai treinar comigo, mas, cara, tudo da teoria está nesse vídeo. Não há nada que eu esteja escondendo de você, tá bom? Então, ó, presta atenção. 2 coisas, então. Nem sempre eles serão verbo de ligação. Como eu sei? Eles só serão verbo de ligação se houver predicativo. Eu vou até escrever que é para você também fazer isso, ó. Só com predicativo do sujeito. Cara, se tu pega um verbo desses da lista
e coloca numa frase em que não há predicativo do sujeito, então o verbo não é de ligação. Você entendeu? Só com o predicativo do sujeito é que o verbo é de ligação. A gente já falou isso, mas eu estou colocando de novo. Ó, ele está feliz. É verbo de ligação? É. Por que é verbo de ligação? Porque eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Ó, feliz é um predicativo do sujeito. É um adjetivo que está no predicado, qualificando, dando o estado do sujeito. Agora, em casa, é predicativo do sujeito? O que é predicativo do sujeito mesmo, Dri? Estou tendo recaída. O predicativo do sujeito é a qualidade, o estado, que vem no predicado e se refere ao sujeito. Então, vem, em casa é estado? Ah, é uma qualidade? Não. Então, não há predicativo, esse verbo não é de ligação. Se ele não é de ligação, então ele é o quê? Vem, olha para mim. Quando o verbo não é de ligação, ele é o quê? Ele é de, você já sabe, ação. Ação é aquela lista, intransitivo, transitivo, direto, transitivo, indireto, transitivo, direto e indireto. Tá bom? Olhe para aquela lista. Esse verbo aí, de estar em casa, que é um verbo, isso aqui não é predicativo. Então, não é predicativo. Não é predicativo. Eu estou escrevendo tudo. Tô chata hoje. Não é predicativo do sujeito. É o quê? Adjunto adverbial de lugar. Então, esse verbo pode ser de ligação? Não. Se ele não é de ligação, ele é o quê? Nesse caso, precisa de complemento? Transitividade, a gente olha para a frase, lembra? Precisa de complemento? Não, porque o que vem ao lado dele é enfeite, é adjunto. Então, esse verbo é o quê? Intransitivo. Vamos brincar de predicado? No primeiro caso, o predicado é nominal. No segundo caso, o predicado é verbal. Tá bom? Não é o objetivo desse vídeo, classificar predicado, mas eu estou aproveitando para revisar. O predicado nominal é aquele que tem o verbo de ligação e o verbo ser, e o verbal é o que tem o verbo de ação. E o verbo nominal, você viu aí agora, é aquele que tem verbo de ação mais predicativo. Tá bom? É a junção dos dois. Beleza. Então, Dri, tô com tudo em cima? Quase tudo. Para fechar tudo que você tem de saber de verbo de ligação nessa vida, para fechar, eu quero dar exemplo do segundo alerta. Eu te dei 2 alertas, não foi? O primeiro já provei. O verbo, ó, nem sempre essa lista aqui, tá olhando para ela? Nem sempre o verbo será de ligação. Pronto, agora você aprendeu. É uma lista que tem que ser, entre aspas, relativizada. Por quê? Porque eles estão, o verbo pode estar aí e não ser de ligação. E segundo ponto é, o verbo pode não estar aí e ser de ligação. Se ele indicar o quê? Estado e não ação. E aí, por exemplo, ele... Será que vai caber aqui? Ah, peraí, não vai. Vou colocar aqui ao lado, tá? O exemplo você põe onde você quiser, mas eu vou pôr aqui. Ó. Ele caiu doente. Vou colocar o caiu bem grande. Tá vendo esse caiu doente? Esse verbo é cair. Ele está na sua lista de verbos de ligação da sua escola? Aquela lista lá que você decorou? Não. Mas por que ele é de ligação? Porque ele indica estado. O outro lá vai dizer, como assim estado? Não sei o que é estado. Você não, você vai dizer, estado? Mudança de estado. E nem estava na lista. Concorda? E é verbo de ligação. Por quê? Porque não é ação de cair. Não é a ação de cair. Ele não caiu, tipo, estava andando e de repente caiu doente. Esse cair não é o cair a ação. Existe a ação de cair, tipo, ele caiu na rua. Mas esse cair é o estado. Com esse exemplo, a ficha cai em relação a essa lista. E a ficha cai em relação, ó, quer que eu coloque o exemplo de... Quer que eu coloque, ó. Ele caiu doente é diferente de ele caiu na rua. Bora? Aí eu acho que com isso você nunca mais vai ter dúvida. Agora é só treinar.
Ó, ele caiu na rua. Ó, ele caiu na rua. Tá vendo? Quando eu digo ele caiu na rua, ó, olhe pra cá. Esse verbo é de ação, não estado. Nesse caso, ele é intransitivo. Porque quem cai, cai. Porque na rua é o quê? Lugar. Entendeu a análise? Fechamos. Esse verbo não viaja, né? Não force a barra para errar. Cuidado para não forçar a barra para errar, que às vezes você faz isso com você mesmo. Você fica assim, não, eu achei que caiu doente é um predicado verbo nominal. Porque a pessoa caiu, ação, e estava doente. Para mim, esse cair é verbo de ação. É mesmo. Para pensar. Esse caiu é ação? Isso aí é predicado verbo nominal? Você está forçando a barra para errar. Às vezes você faz isso com você. Óbvio que não. Esse cair não é ação. Ele indica que a pessoa ficou doente. Ela mudou de estado. Ela estava bem e ficou doente. Então, na hora, é só raciocinar. Agora, o que eu não posso é ajudar você, além do que eu já ajudei aqui. Já te dei todas as ferramentas. Se você errar, é recaída. Tá tudo aí. Tudo aí. Então, eu fecho esse vídeo, levando você para o próximo vídeo de treino, em que eu vou mostrar as nuances de verbo de ligação e vamos treinar, tá bom? E aí, com isso, a gente aprende definitivamente esse verbo que de desimportante não tem nada. É um verbo que, semanticamente, ele pode indicar aí variantes. É um verbo que não dá conta de uma lista sem vergonha que se decorou na escola, ou seja, vai muito além da lista. Com esse vídeo você aprendeu que, um mantra que a gente carrega para o próximo vídeo. Se o verbo indicar estado, será de ligação. Se o verbo indicar estado, será de ligação. Se o verbo indicar estado, será de ligação. Ele pode não estar na lista, mas se ele indicar estado, será de ligação. Ele caiu doente. Indica estado. Sim, então é de ligação. Como assim estado? Mudança de estado, porque ele estava bem, depois ele ficou doente. Entendi. Então, se o verbo... Está repetindo comigo? Se o verbo... Vai, está repetindo? Se o verbo indicar estado, será verbo de ligação.